Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém. Que bom estarmos juntos para nessa noite contemplar a palavra do Senhor. Queridos, eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, em paz, que todo mundo esteja com o coração disponível nessa noite para receber a palavra do Senhor. Amém? Deus nos deu uma palavra durante a semana, irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Está no capítulo 5 de Marcos, versículo de 1 a 20, que vai falar de um homem que foi liberto por Jesus, o Gadareno. Vamos ler a palavra, irmão. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gesara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando corrente. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias, noite, nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado espírito mau sair desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muito. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar nele. E ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para com você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Diga graças a Deus, irmãos. Vamos orar pela palavra, irmãos. Feche teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Pai, todos nós reunidos, meu Deus, para em teu nome, meu Pai, receber a inspiração do céu nesse momento, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Pai, traz sobre todos que aqui estão escutando essa mensagem o teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade. Meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nos traga cura, libertação nessa noite e nos leve, Pai, a uma nova vida em Cristo Jesus,
Pai, assim como tu foi com o gadareno, que seja, Pai, com todos nós, Pai, em nome de Jesus. Repreende, meu Pai, os espíritos malignos contrários à tua palavra, que eles saiam, que eles vão embora, que eles abandonem as mentes, os corações, Pai, e que todos nós estejamos livres, Pai, prontos para receber, Pai, o teu grande favor nessa noite. Amém? Diga graças a Deus, irmão. Queridos irmãos, essa mensagem fala de um homem, de um gadareno, um homem excluído da sociedade, um homem possesso por demônios, um homem fora do lar, com certeza com problemas no lar, um homem excluído pelos seus próprios amigos, abandonado. Nesse lugar, na narrativa, nós vemos que era um lugar de criação de porcos, um lugar também de emprego. E aquele homem, naquele estado, dia e de noite nos sepulcros, vivia no cemitério. Trazia terror para a cidade, pavor para todos. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus. E essa história tão comovente do gadareno, irmão, Deus tocou no meu coração nessa semana. E eu estou trazendo para a igreja nessa noite, para compartilharmos essa mensagem. Jesus, aonde Ele está, irmãos, há liberdade, há cura, há milagre. Aonde Jesus está e aonde as pessoas recebem Jesus, irmãos, há mudança de vida. Jesus chegou numa boa hora na vida do gadareno. Primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos: ninguém daquela cidade, ninguém pôde prender aquele homem. Amarraram em correntes, em cadeias e grilhões. Mas a fúria de demônios era grande naquele homem. Ele despedaçou todas essas tentativas dos homens de prendê-lo. Era um estado deplorável, triste, que ninguém, além de Jesus, pode mudar uma situação dessa. E a palavra nos mostra, logo no versículo 2, 3, 4 e 5, o estado que estava o gadareno. No versículo 2, assim que Jesus saiu do barco, foi se encontrar-se com ele um homem que estava dominado por espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando corrente. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos, seus pés, corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. No versículo 5, passava os dias e noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Aquele homem se mutilava, irmão. Era triste seu estado. Era um estágio deplorável, de abandono, começando pela família, pelos amigos e pela sociedade, levando ele a morar em cemitérios, em sepulcros, irmãos, levando ele a se mutilar. Que situação triste. Que situação triste. E como aquele lugar, irmãos, era um lugar de criação de porcos, creio eu que também ele estava desempregado, desiludido, piorando mais o seu estado. A sua situação era triste. Demônios lhe levaram à opressão constante,
ameaçadora. Ele ameaçava a cidade, ele era violento. Aquele estado daquele homem trazia muito medo para a cidade, irmãos. Muito medo. Eu já tive a oportunidade, quando criança, na minha cidade, ter um homem que tinha estado de loucura. Ele trazia medo, ele trazia pânico para a minha cidade. As crianças não saíam na rua, porque ele era violento. Eu já vivi uma situação dessa. Eu já vivi. E não é fácil. Mas, no versículo 6, esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus se encontra com ele. E ele com Jesus. Eu vou ler o versículo para os irmãos. Versículo 6. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço que não me castigue. Ele adorou a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, quando nós chegamos a esse estágio de reconhecer Jesus como filho do Deus Altíssimo, nós estamos reconhecendo o Pai em Jesus e Jesus no Pai. É o amor de Deus entrando no coração. É o amor de Deus inundando o nosso coração. É um encontro verdadeiro com Jesus. E esse homem, nesse exato momento, está tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Ele reconheceu Jesus. E ele entendeu no coração dele que naquele momento, Jesus era o único que poderia libertá-lo e lhe tirar dessa vida de escravidão. Amém? Jesus, ao chegar naquele lugar, os demônios imediatamente reconheceram Jesus e se prostrou e adorou. Naquele momento, o espírito mau deu seu testemunho que Jesus é filho de Deus. Ele reconheceu Jesus. Jesus, naquele momento, fez a diferença na vida do gadareno. Jesus entrou com a libertação. Foi algo sobrenatural na vida do gadareno. Jesus expulsou os demônios daquele homem. Jesus perguntou a ele: como se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão ou legião. Ele se referia à legião romana, de soldado romano, que era mais ou menos 6.000 homens, 6.000 soldados. Eram muitos, irmãos. Eram muitos demônios. Jesus expulsou. Jesus não tem conversa com o demônio, ele manda embora. Ele manda embora. E foi o que aconteceu. E naquele momento, quando Jesus expulsou aqueles demônios, todo o sofrimento, a solidão, o esquecimento, o abandono, a rejeição familiar, preconceitos da sociedade que estavam sobre aquela vida, foram expulsos. Naquela vida do gadareno, naquele momento, chegou a libertação e, consequentemente, a salvação daquela alma. Amém? Pois Jesus veio trazer liberdade aos cativos e desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Aonde Jesus está, aonde Jesus verdadeiramente está, não há pecado, não há obras más, porque o amor está presente. Aonde o amor está presente, Deus está presente. Se o amor está no nosso coração, querido irmão, querida irmã, Deus está presente.
a vida começa a ser transformada. E agora o seu novo estágio. No versículo 15, queridos irmãos, quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Quando há libertação, querido, há mudança, há transformação, há uma nova vida. O gadareno se tornou uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida daquele homem. 2 Coríntios 5,17. Querido irmão, aonde Jesus está, há transformação. Aquele povo viu aquele homem atormentado fazer coisas terríveis no meio deles. E agora vê aquele homem sentado ao lado de Jesus, vertido com vestes novas, limpo e com juízo perfeito. O que veio no coração daqueles homens, daquela cidade, irmão, nesse momento, de ver a transformação. Mas, querido, aqui eu quero fazer um parêntese. Aqueles homens, aqueles criadores de porcos, eles não estavam preocupados naquele momento com quem estava lá, com quem deu a libertação ao gadareno. Eles estavam preocupados com a economia da cidade. Eles estavam preocupados com o financeiro da cidade. O que seria deles com a criação dos porcos? Eram quase 2.000 porcos, segundo a palavra nos fala. Foi um prejuízo para eles, acredito. E Jesus estava lá, irmão, do lado deles, para fazer a libertação, para fazer a curas e milagres naquela cidade. Ou naquelas cidades, que eram 10 ali próximas. Mas eles não estavam preocupados com a figura do mestre no meio deles. Eles não estavam preocupados com a salvação. E isso acontece muito na sociedade de hoje, irmãos. As pessoas até têm um primeiro contato com Jesus, mas os afazeres, as riquezas, o poder, a prosperidade material levam elas a se afastarem de Jesus. E foi isso que aconteceu com esses homens. Eles ficaram irritados com o que aconteceu. Eles expulsaram Jesus das terras deles. Eles não aceitaram a situação de perder seus porcos. Amém? Jesus, no versículo 19, desde o 18, vamos ler, olha o que Jesus fez na vida desse homem. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixa ir com o Senhor. Aquele homem liberto, irmãos. Ele queria acompanhar seu mestre, seguir seu mestre, negar-se, deixar tudo para trás e seguir Jesus. Só que Jesus tinha um propósito muito especial para o gadareno, irmão. Muito especial. Primeiramente, está no versículo 19. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Jesus tinha um propósito para aquele homem. Jesus queria que aquele homem fosse no seu lar com a sua família e fosse restaurado. Jesus ama a família, meus irmãos. Deus ama as famílias. Hoje nós vivemos um tempo que Deus, com isolamento social devido à pandemia, nós estamos vivendo, muitos de nós vivendo nas nossas casas. Muitos de nós trabalhamos fora. Temos as nossas atividades profissionais fora. Empresas, profissões.
E muitas das vezes a família fica só, irmão. Por muitos anos, filhos criados de uma certa forma, com aquela intensidade não plena dos pais juntos. E eu quero dizer para a igreja hoje, o quanto está sendo bom, irmão, o isolamento para que o seio da família seja restaurado. Muitos que entenderam essa mensagem de Deus para esses dias, irmão, estão restaurando sua família. Através do perdão, creio eu que o gadareno foi na sua casa, pediu perdão para sua família. E também ele foi perdoado também, queridos irmãos. E naquele momento começou uma nova vida naquele lar. E Deus está fazendo nesse tempo de pandemia a mesma coisa. Ele está dando tempo para que nós venhamos no nosso lar restaurar, trazendo a sua palavra para o seio da família. O perdão. O perdão. Tem pessoas que estão dentro de casa, mas não se falam. Tem pessoas que estão dentro de sua casa, mas não se amam. E Deus quer, porque Ele ama a família, que haja nesse tempo arrependimento genuíno no lar. Que a sua palavra entre e transforme vidas no lar. Essa é o poder do Evangelho, irmãos. Transformar vidas. Se você começar a ler a Bíblia diariamente com teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa, você vai ver o poder de Deus transformador através da sua palavra. O teu lar vai mudar, irmão. A tua vida vai mudar como nunca antes tinha mudado. Porque o poder transformador do Evangelho, não há demônios que resistam. Não há entidades, não há legião que resistam. Porque é o poder transformador do amor de Deus. E Deus chama eu e você nesse tempo para, junto com a família, com os filhos, com a esposa, com os parentes, trazer para o nosso lar a sua palavra. A sua palavra, que é libertação, que é cura, que é salvação, que é transformação. A palavra de Deus. Querido irmão, o gadareno fez isso. O gadareno foi obediente a Jesus. Foi obediente. Ele poderia ter insistido com Jesus e ter entrado no bar, mas ele obedeceu ao mestre. E agora o gadareno tinha um grande testemunho de vida, de transformação, de cura, de libertação. Só que Jesus tinha um plano ainda maior para ele. Uma missão, uma grande missão. No versículo 20, então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Irmãos, o gadareno foi um dos primeiros missionários do Novo Testamento. O grande testemunho dele, irmão, serviu não só para sua família, mas para as 10 cidades, para Decápolis, as 10 cidades circunvizinhas. Queridos, nós temos que testemunhar o que Jesus faz na nossa vida. Nesse período de pandemia, tantos e tantos milagres Jesus já fez, irmão. Nos hospitais, nas UPAs, nas clínicas, nas casas. Eu mesmo sou um milagre, a minha esposa é um milagre de Deus. Te cura. Mas muitas das vezes a gente se envergonha de falar do nome de Jesus para as pessoas. Jesus deixou bem claro nas suas escrituras, meus irmãos. Se você e eu se envergonhar deles aqui na terra, dele aqui na terra, ele se envergonhará diante do Pai. Nós não podemos fazer isso com Jesus. Quem era nós antes, irmão? Quem era nós antes? A gente vivia também uma vida deplorável, uma vida de abandono, triste.
E Jesus nos tirou da escravidão, Jesus nos tirou da posse do diabo, e Jesus nos deu uma esperança de vida eterna, de salvação eterna. Sabe por quê, querido? Querida, Ele nos ama. O seu amor é incondicional. O que Jesus fez por mim e por você, nenhum homem na face da terra pode fazer. E aqui, eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero ler para você o final dessa mensagem. Meus irmãos, com Jesus, a mudança chega em nossas vidas. Ele é a solução para os nossos problemas. Não importa qual problema estamos passando nesse momento, qual aflição, qual a perturbação, assim como foi com o Gadareno, Ele será conosco, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, o Redentor, Ele vive entre nós, Ele nos ama e Ele fez toda a obra de cruz por amor a mim e a você. E hoje, escutando, vendo esse vídeo, querido irmão, você comece a testemunhar os milagres de Jesus na tua vida. Amém? Vamos orar para encerrarmos a nossa mensagem? Amém? Querido Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, por essa palavra. Pai, somos gratos por Tua inspiração, pelo Teu cuidado para conosco. Meu Deus, só é possível acontecer essas coisas na nossa vida com a Tua permissão, Pai. Jesus, naquele momento, naquele encontro com o Gadareno, meu Deus, quando os demônios pediram para sair e ser lançado naqueles porcos, somente pela permissão de Jesus, foi possível, porque o Jesus é soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é soberano sobre todos os males, sobre todos os homens. Jesus chegou na vida do Gadareno com uma grande esperança para aquele homem. Jesus chegou para a vida daquele homem com a libertação e, consequentemente, com a salvação daquela alma. Jesus chegou com seus cuidados sobrenatural. Jesus não teve acepção daquele homem, do estado que ele estava. Jesus olhou para aquele homem como um filho de Deus, como um homem que precisava dos cuidados de Deus. Jesus tocou naquele homem com sua misericórdia e houve um milagre naquela vida. Jesus, nesse momento, toca com misericórdia nos teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Toca com a tua misericórdia, com tua transformação, com teu amor incondicional, Jesus. Olha os caminhos que estamos, meu Pai, se não são os caminhos que te agradam, meu Pai, nos retira deles. Nos dá um caminho, meu Deus, nos dá um caminho que sejamos testemunhas vivas das transformações, da cura, do milagre que o Senhor tocou em nós. Pai querido, abençoa teus filhos nesse momento, aonde eles estiverem, com tua cura, com tua libertação, com tua salvação, meu Pai. Que haja arrependimento, meu Deus, nessa hora. Que haja um milagre, Pai, da salvação dessa alma. É que nós te pedimos nesse momento, com o coração agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor. Todos que crêem, digam amém. Todos que crêem, digam graças a Deus.
Amém, irmãos? Deus é fiel comigo e contigo, querido irmão. Que Ele possa nos dar uma semana sustentados na sua palavra. Uma semana de vitória em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Vamos nos despedir dos irmãos agora, nesse momento, com a bênção sacerdotal. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e que a doce presença do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.